Seguimos então em São Paulo, acontece um encontro hoje, neste momento está acontecendo entre os ministros do primeiro escalão do governo Lula com representantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participam também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Sobre esses desdobramentos aí dessa reunião, nós conversamos agora com o economista Márcio Salvato. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo. Bom dia. Márcio, essa reunião aí é basicamente uma apresentação das propostas da equipe econômica de Lula, né? Mas a gente viu que ontem Fernando Haddad esteve reunido também com o presidente do Banco Itaú e recebeu a visita do Abílio Diniz. Estão acontecendo muitos encontros. Ontem teve um encontro da Fiesp também. Qual a importância desses encontros todos? O trabalho está sendo intenso da equipe de economia, né? Eu acho que são importantes, porque deve mostrar a cara do que é o novo governo com respeito à política interna que privilegia aí crescimento. São promessas de campanhas que estavam no ar ainda do que viria de novo com o novo governo no tópico de política fiscal, política monetária, a questão de reindustrialização, muito dito no período de campanha, a discussão de reforma tributária, enfim, é um grande tema que foi discutido ali no período de campanha e era importante abrir já essas rodadas de discussão aqui dentro do Brasil. Bom, para essa entrevista a gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos, bom dia, professor. Sobre a presença do presidente do BNDES, inclusive nessa reunião com a FEBRABAN, o que se pode avaliar? Afinal, o BNDES, segundo proposta de Lula, vai ter uma função maior como indutor de crescimento do PIB, obviamente, do crescimento econômico. E eu também gostaria de entender o que significa do ponto de vista de concessão de crédito, né? Já que os bancos, obviamente, são uma fonte de crédito, os bancos privados, o BNDES tem a possibilidade de financiar com juros mais baixos, em condições melhores. Quer dizer, como que se dá existe conflito aí ou as coisas se complementam? Bom, vamos lá. Primeiro nesse contexto, né? O que a Fiesp aguarda, né? Uma discussão com respeito a o que será feito para crescimento, o que haverá como política, seja fiscal, política de crédito. Então, o primeiro ponto seria a questão de alavancar o crescimento, é necessário financiamento das empresas. As empresas estão num momento agora, entrando em 2023, se nós pegarmos o histórico dos últimos 4 anos dessas empresas, você vê que várias empresas aumentaram bastante a sua exposição de endividamento e num contexto em que a taxa de juros está mais elevada. Então, a informação de como é que será uma política de crédito agora, ela é muito importante. Nós já sabemos que o crédito não está barato para bancos privados, o risco, inclusive, para esses bancos também aumentou, dada a situação de exposição a endividamento dessas empresas, e tem uma coisa nova, que é o próprio BNDES, como você disse, né? Bom, qual que é o propósito do BNDES? O BNDES, ele nasceu como um banco de desenvolvimento, mas esse banco deveria ter um privilégio para financiar aquelas pequenas microempresas, empreendimentos novos, aquelas empresas que não teriam acesso rápido a crédito, né? E, na verdade, a gente sabe que na história brasileira o BNDES ele foi usado muito mais os seus recursos e foi expandido bastante, inclusive, o uso dos seus recursos nos governos, inclusive do PT anteriores, uma redução que nós tivemos recente, para financiar custo do crédito para grandes empresas, inclusive empresas que têm capital externo também. Este é um grande problema, mas a Fiesp conta com isso. Essa que é uma ferramenta que a gente tem um desvio do custo do crédito, porque a fonte dos recursos é Tesouro Nacional para o BNDES. Você, então, capta recursos no mercado a partir de dívida pública, lança títulos de dívida pública, capta a um custo maior e empresta a um custo menor via BNDES. Isso faz com que também a taxa média de juros no setor privado ou no setor bancário normal, sem ser no BNDES, seja maior do que o BNDES. Então, há um desvio.
crescer BNDES é sempre temerário para isso. Mas, por certo, Fiesp gosta disso, aqueles que são beneficiados, as grandes empresas que são beneficiadas neste momento. Ontem, aí, em reunião na Fiesp, o presidente da entidade, o José Gomes, defendeu uma reforma tributária, né? Ele falou que a indústria da transformação responde por 30% dos tributos arrecadados no Brasil e tem 45% do seu valor aí adicionado pela indústria. Qual a expectativa de uma reforma tributária? Ela pode acontecer ainda esse ano ou não? Esse é um grande tema, perdeu-se a oportunidade de ter feito essa reforma no governo anterior, que já vinha sido anunciado, e agora nós caímos novamente nessa discussão. A importância de uma reforma tributária, o sistema tributário brasileiro é complicado, gera custos adicionais para a empresa, por manutenção de setores contábeis, setores jurídicos grandes nas empresas, são custos indiretos grandes para as empresas, por causa da própria existência de um sistema tributário complicado. E, além disso, né, ele é muito baseado, esse sistema tributário, em impostos sobre a produção, né, que a gente chama de um sistema de impostos indiretos. Obviamente, isso recai depois sobre os preços dos produtos que chegam aos consumidores. Isso ela é demandada, uma reforma tributária, mas ela não é fácil de fazer. Existem algumas propostas já em discussão ali no Congresso, e nós vamos ver se isso vai avançar bastante este ano. Talvez no curto prazo tenha outros problemas que devem ser discutidos, e está, inclusive, na pauta dessa reunião de hoje, que é uma discussão sobre IPI. Nós tivemos algumas reduções desse imposto, que é um imposto federal, sobre a cadeia produtiva no governo anterior, e a promessa é que essas isenções acabarão. Portanto, nós vamos iniciar o ano, na verdade, com um aumento de carga tributária sobre a produção brasileira, e, portanto, vai ser importantíssima essa discussão de reforma tributária, mas ainda é uma evolução que deve acontecer este ano. A gente já volta com a entrevista, só peço uma licencinha para a gente dar um giro pelos nossos repórteres. A gente volta agora a conversar com o economista Márcio Salvato. Márcio, ontem, também nessa reunião da Fiesp que a gente comentou agora há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele afirmou que as agendas fiscal, regulatória e de crédito serão as prioridades da pasta aí nesse próximo mandato, nos próximos meses. Que ações espera-se que sejam tomadas nesse sentido? Tem várias coisas para discutir. Nós discutimos no bloco anterior a questão de dar um encaminhamento de uma reforma tributária, que é inclusive uma promessa de campanha. Tem um entrave de IPI para ser discutido. Tem um entrave também com relação à política de crédito. Se nós lembrarmos, acho que hoje de manhã, né, ele reuniu também com o Bacen, ali com o Roberto Campos, numa discussão sobre o que espera do Banco Central, em contribuição do Banco Central com respeito a essa democratização de crédito, vamos chamar assim, como colocado pelo ministro, e aí uma política com respeito ao PIX, para que o PIX ele possa também avançar e chegar a ser uma ferramenta que eles chamam de fiduciária, né, para que eu possa atingir mais pessoas, inclusive também pessoas jurídicas, né? As empresas esperam isso. Então tem uma grande discussão aí de como é que você vai fazer uma reindustrialização tão prometida, que tipo de política que será concedida para empresas e que empresas serão concedidas. Talvez o BNDES será uma ferramenta muito usada neste período, mas, por certo, o bom disso tudo é que essa semana essas discussões começam a avançar. Nós tínhamos aí uma discussão anterior, da semana anterior, né, até a semana anterior, final de janeiro, uma discussão a respeito da posição do Brasil aí no contexto internacional. Ainda continua, hoje mesmo, né, estamos anunciando aí, o próprio Lula está discutindo qual que é o papel do Brasil no Mercosul, acordo do Mercosul com a União Europeia. Enfim, existem vários temas que estarão ali também passando pelo Ministério da Economia com o ministro Fernando Haddad, que são importantes para discutir crescimento. Eu queria colocar uma pitada de um problema aí. O FMI acabou de divulgar hoje qual que é a previsão de crescimento. Teve um aumento da previsão de crescimento para 2023,
passou de 1% para 1,2%, mas é um dos piores crescimentos aí para países emergentes, incluindo inclusive a média para a América Latina e Caribe está em 1,8%, só Rússia que está com um crescimento abaixo, previsto para o Brasil, abaixo de 1%. Mas nós sabemos que a Rússia está ali com um entrave militar que está com prejuízo aí sobre o seu crescimento, inclusive no contexto de entrave colocado pela Europa para aí a sua exposição ao crescimento. Enfim, são grandes expectativas que estão sendo construídas agora nesse final de janeiro para esse início de fevereiro. Bom, a gente já volta com a entrevista, vamos para Brasília ao vivo novamente. Agora, então, conversar com o Márcio Salvato. A gente viu mais cedo aí a Luciana Verdolim trazendo a agenda de Lula e hoje ele tem um encontro com o presidente da Petrobras, novo presidente Jean Paul Prates. O que a gente pode esperar da Petrobras agora nesse novo mandato? Essa é uma importante discussão que nós ouviremos aí pelos próximos meses. Primeiro, agora está elegendo todo o novo conselho, até o final dessa semana nós teremos um novo conselho, mas as primeiras falas são interessantes, né? Haverá uma nova política de preços, não vamos seguir com a regra anterior. Isso, obviamente, tem que ter uma aprovação do conselho para seguir com relação a isso, mas eu vejo isso um pouco temerário. Temerário no seguinte sentido. Primeiro que a redução de preços que nós temos aí, que aconteceu no segundo semestre agora de 2022, ela será perdida, né? Porque essa redução era você tinha uma redução de impostos que incidiam aí sobre os combustíveis e isso será perdido a partir de março, pelo menos era o que tinha sido anunciado. Isso faz com que o preço sobe, já de imediato, e depois uma nova política de preços. Bom, então nós vamos partir de um preço maior, e o que virá? Uma redução forçada, ou seja, nós não vamos mais seguir o que diz a política externa de preços de combustíveis, ou seja, não vamos seguir o preço internacional, haverá um descolamento. Toda vez que tem um descolamento desse preço, nós temos um problema. Se o descolamento acontece para baixo, o preço praticado no Brasil será abaixo daquele preço internacional, entende-se isso como uma política de subsídio. Quem vai pagar por esse subsídio? Haverá alguma transferência do Tesouro para a Petrobras para pagar isso? Isso não está bem claro. Primeiro, não tem orçamento previsto para isso, e segundo, se for a própria empresa que irá arcar sobre isso, isso tem reflexo no preço da empresa a mercado, porque imediatamente você tem que o saldo futuro do resultado dessa empresa será piorado, isso afeta o preço da empresa negociado, e aí você tem uma discussão com aqueles que são os donos da Petrobras. A gente sabe que o governo tem aí os seus 51% da Petrobras, mas e os outros que têm parte acionária na empresa? Já combinou com eles que haverá uma menor distribuição de lucro? Já combinou com eles que o valor das ações que eles detêm irá cair? Então nós não temos aí quem é que vai financiar essa nova política. Tem um anúncio, mas ainda não temos os detalhes sobre isso. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos para poder entender melhor quem é que vai estar pagando essa conta. Muito bem. Diogo? Professor, há também uma discussão dessa nova presidência da Petrobras para suspender venda de ativos e até mesmo, eventualmente, de recomprá-los, né? O que isso significa para a incipiente, né, a atividade privada nesse setor de petróleo e combustíveis no Brasil? Veja bem, você tinha uma política ativa aí da Petrobras de recomposição de seus ativos, seja você pode ingressar novas empresas ao grande grupo ou mesmo vender alguma parte, e agora um anúncio de que você não vai mais fazer isso. Obviamente você está preocupado aí com todo o valor da Petrobras, ou seja, não quer afetar tanto o valor das ações da Petrobras, já que uma mudança de política de preço já irá afetar. Eu acho que o resultado disso haverá impacto ali no valor da empresa em bolsa. Nós temos que acompanhar, e isso pode gerar
a prejuízo daqueles que detêm as ações no curto prazo. Obviamente, uma política de longo prazo tem que ser revisto, é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que remunera com distribuição de dividendos para aqueles que possuem ações com direito à distribuição de dividendos, que interessa, portanto, a manutenção de ter a posse desses ativos, mas gera, óbvio, quando você tem mudanças, incertezas de curto prazo, maior volatilidade do valor desses ativos. E ainda um anúncio, né, somando-se a isso, um anúncio aí de uma mudança de política, inclusive, de qual é o foco, né, um foco para investimentos em energias renováveis. Perfeito, eu acho que é algo, sim, que a gente tem que discutir no Brasil, discutir uma mudança de matriz energética no Brasil. Existem várias fontes de energia no Brasil que estão crescendo, que tem que ter recursos para investimento nisso. A Petrobras, eu acho que ela, sim, pode liderar esse processo, mas isso também temos que ver aí qual que é o perfil no tempo para que esses recursos gerem retorno para a própria Petrobras. Isso o mercado vai ficar de olho com esses investimentos da Petrobras. Muito bem, a gente conversou com o economista Márcio Salvato. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia, uma boa semana. Bom dia, boa semana a todos. Diogo continua mais um pouco com a gente, então.